Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, chegou aqui nos estúdios da Condá FM nesse momento. Então, Renan, minha primeira pergunta para o senhor é: como que esse plano, construído há tanto tempo, que ficou tanto tempo nas ruas, em manifestações e em seminários, em congressos, poderia propor algo prático, principalmente em questão de pacto federativo, para que o Oeste Catarinense tenha o maior retorno, não apenas dos seus impostos, mas também das suas reivindicações com menos burocracia? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, uma honra estar aqui. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Eu estava rodando uma rádio para outra aqui. Você tá ali na Coirmã, na Chapecó. Sim, mas muito legal estar aqui. Novamente, sem delongas. O tema do Pacto Federativo é o tema central e é o tema que todo catarinense devia falar. Boa parte daquilo que a gente chama de direita aqui em Santa Catarina quer ficar discutindo o sexo dos anjos. O comunismo vai chegar, não sei o quê. Mas na prática, onde atinge eles o problema brasileiro é a ausência de representatividade real e simbólica do povo de Santa Catarina como um todo. Aqui do Oeste mais ainda, né? Vamos falar a verdade, na propaganda oficial do Brasil vocês nem existem. O cara do Oeste Catarinense, ele só existe pra Receita Federal. É o único órgão do governo que vai olhar pra vocês. Ele vai olhar pra vocês e botar uma mão no bolso de vocês. De resto, vocês não existem. Vocês não vão aparecer em nenhum tipo de propaganda oficial. Vocês não existem como representação do Brasil. E, paradoxalmente, vocês são daquelas ilhas do Brasil de sucesso, né? Vocês são uma parte do Brasil que dá muito certo. Vocês não dão certo apenas em termos econômicos. Até porque eu visitei, por exemplo, a região do Mato Piba, lá, que é uma região desenvolvida pelo agro, com muito gaúcho também, ali no Maranhão. E você tem desenvolvimento econômico, mas não tem desenvolvimento social. As cidades são muito ruins de se viver. Aqui você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma cidade baseada em confiança, um estilo de vida que é bom pra criança, é bom pras famílias, e ao mesmo tempo você é altamente produtivo aqui. Então, aqui tinha que ser base para que o Brasil se inspire. E vocês não são, nesse sentido, base pra nada. Ninguém liga pra vocês no sentido político. Vocês são apenas, volto a colocar, uma bucha de canhão que o Estado brasileiro usa pra extrair dinheiro, cobrando impostos, e o jogo que segue. O Pacto Federativo, portanto, ele é um elemento de extração. E como é que ele funciona? E eu precisava ir nesses lugares. Cara, eu precisava, ainda vou pro Amapá, vou pro Pará, eu vou pros lugares que são mais privilegiados pelo Pacto Federativo, mas nos que eu já fui, eu já aprendi a lição. O dinheiro é extraído daqui e ele vai para a classe política lá. Ele sequer é revertido para as populações. Quando eu olho os orçamentos municipais que a gente tem, por exemplo, nas cidades do Maranhão, o orçamento municipal ele é suficiente para suprir os serviços públicos necessários ali. Ele já, até porque ele é extraído de outros lugares. Dito isso, as pessoas não têm esses serviços públicos. Você não tem, cara, eu visitei um lugar lá que nem cemitério tem. As pessoas tiveram que cavar com a mão a cova para enterrar a avó. Eu vi, graças a Deus, eu gravei um vídeo para mostrar o nível disso. Mas show do Wesley Safadão aos montes tem. Emendas parlamentares, os políticos de lá recebem muito mais proporcionalmente do que os daqui. Porque os políticos de lá sempre são base, nunca são oposição. E aí eles distribuem, fazem a roubalheira que tem ali. Lá tem um escândalo de bloquetes, que são aqueles tijolinhos que você vai encaixando pra montar piso, tudo largado, tem as fábricas de bloquete ligado a político. Ou seja, é uma roubalheira. E essa roubalheira é feita com dinheiro que não é extraído dali. Até porque a atividade econômica no Nordeste, no interior do Nordeste, ela é muito pequena. Então esse dinheiro vem de fora. Como mexer com isso sem você fazer uma revolução? A gente precisa fazer uma coisa que seja generosa com as pessoas de lá, que elas são, infelizmente, vítimas disso, e com as pessoas daqui, que são duplamente vítimas, porque elas ainda pagam a conta. Como fazer? Nós precisamos, e é o que eu quero fazer uma gigantesca reforma administrativa, que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial. A gente vai fundir os municípios, estabelecer critérios de desempenho para os prefeitos desses municípios, critérios na parte de saúde, educação, segurança, saneamento básico, critérios objetivos, assim. Tem o ranking nacional do SAEB, tem a média. Se o seu município está muito abaixo do SAEB, você como prefeito vai ter que aumentar isso. Se vira, se pica. Aí você vai ter uma determinada pontuação. Se você não atinge essa pontuação, você fica inelegível. Aí não adianta comprar voto, não adianta desviar emenda, não adianta fazer show do Wesley Safadão. O que isso vai gerar? Uma das obrigações centrais é todo município no Brasil tem que aumentar a sua atividade econômica. Esses municípios, aumentando a atividade econômica deles, vão arrecadar lá. E arrecadando dinheiro lá, eles não precisam arrecadar o dinheiro de vocês daqui. E aí a gente faz uma política de desmame. Você cada vez menos, todos os anos, precisa mandar dinheiro para esses locais. Para quê? Para eles gerarem a própria independência. E aí o dinheiro do catarinense fica com o catarinense. Só que eu preciso atingir o problema lá. Porque resolvendo o problema lá, aí vocês não vão ter os fluxos migratórios, os problemas de migração desenfreada para cá, que é um problema que vocês estão lidando, e vocês vão lidar cada vez mais se isso não for resolvido. Você vai resolver problemas de tributação, e em última instância problemas até de juros, porque o dinheiro brasileiro acaba fazendo sentido e aí ele fica mais barato para todo mundo. Então, é melhor para todo mundo. Então, o que deveria ser a preocupação do político catarinense? E a minha preocupação, por mais que eu seja paulista, eu sou brasileiro. Agora, nós temos que desmontar o centrão do Nordeste. Nós temos que... Porque lá, né, especialmente nós do Nordeste, lá é lá que o seu dinheiro está sendo
mais mal usado, é lá que você vive as consequências negativas desse pacto federativo, é lá que rola esses fluxos migratórios para cá, e é lá que há essa distorção na representação política, em que vocês mandam muito menos. Então nós precisamos de uma presidência da República que resolva lá. Resolvendo lá, aqui, a real é, vocês ficarem com o dinheiro no bolso, e o governo estadual também, o governo estadual aqui vai fazer as próprias estradas. Como é em São Paulo. Em São Paulo as estradas são todas estaduais. Não precisa ter estrada federal em São Paulo. Então vocês resolvem suas próprias estradas aqui, vocês resolvem sua própria logística, vocês têm a grana no bolso para tocar, que é o que vocês já fazem. Sem ajuda federal, vocês já estão tocando um modelo de vida, vamos colocar aqui, superior à maior parte do Brasil. Então nós temos que ajudar vocês a tocarem. E lá no Nordeste eu tenho que impulsionar a atividade econômica. Tá? Porque senão do jeito que tá, não vale a pena e o Brasil vai se separar. Eu tô sendo bem honesto. O modelo atual do Brasil não vai dar certo, uma hora as pessoas vão se odiar tanto que você vai simplesmente fragmentar o país. Então ou resolve isso ou o país acaba. Qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil... LGO. Não é garantia da lei da ordem, é GLO. GLO, Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó, pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras, e o crime ele está em muitos termos, porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som no meio do ônibus, que se apropria das praças, é um morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui pra São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica... Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então... esse espírito ordenador ele é necessário agora. Então algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. Nenhuma instituição é privada de escândalos no Brasil. Como diria o homem uruguaio na cidade no interior, nenhum homem resiste a um arquivo. E tanto com o MBL quanto com o início do Missão, não escândalos de corrupção, mas questionamentos quanto a algumas situações, como o que ocorreu com o Arthur Duval, com o áudio das ucranianas, ou o cogumelo mágico que aconteceu neste mês contigo, podem prejudicar a imagem do partido e ofuscar as propostas que vocês estão apresentando ao país. Como você vai lidar com isso de agora até 4 de outubro? Sendo honesto, igual eu falo das propostas. Por exemplo, quando pintou isso do cogumelo, o que era a história? Eu tava num grupo de Instagram, eu sou colocado em milhares de grupos de Instagram ao redor do... É normal, todo político pessoas mais ou menos famosas são. E eu não tava tão conhecido, nem era pré-candidato, e eu ia em todos os grupos, mandava uns áudios, era simpático. Aí eu tinha lá falado várias coisas, e aí queriam falar... Na verdade, a matéria era pra falar que eu era nazista. É sempre aquelas coisas. Aí acharam aquela, eu falei, tomei um cogumelo, estou ouvindo Wagner. Ah, ele ouviu Wagner, ele é nazista. Mas não era sobre isso. E assim, eu já tinha falado isso no Flow em 2019. Eu não tenho nenhum problema em falar desse assunto. Eu já tinha tomado o cogumelo e é um dos instrumentos que as pessoas dispõem hoje para tratamentos terapêuticos mais diversos e ganhos de produtividade e criatividade. Eu sou escritor, eu sou músico, é parte da minha profissão. Eu sou editor-chefe de uma revista, segunda revista de política e arte, e eu já tomei a microdosagem que o pessoal toma no mercado financeiro, que o Steve Jobs tomava, que o Elon Musk tomou, para aumentar a produtividade, para trabalhar mais, melhor, aumentar a clareza mental. E pra uma pessoa que trabalha muito e fica estressada como eu, funcionou. E eu só compartilhei, eu tomei, tô ouvindo música, tava escrevendo, produzindo artigo. E a real, que é o seguinte, os efeitos positivos que a psilocibina podem ter
Inclusive o Trump, só pra avisar, o Trump mandou acelerar o uso da substância do cogumelo psilocibina agora nos Estados Unidos, porque você tem tratamentos terapêuticos para ansiedade, para depressão, aumento de desempenho, que são comprovados. E tem uma discussão enorme nos Estados Unidos acontecendo isso. Então, nessa semana, inclusive, o Trump, ele botou pra andar. Que eu acho que, em última instância, a gente tem tratamentos no SUS envolvendo isso. Assim como o canabidiol é uma substância que pode ser usada para tratar epilepsia. Eu não tenho nenhum tabu com isso, são apenas substâncias oriundas de plantas. Eu acho remédios tarja preta que a galera no mercado financeiro usa, como o Venvance, que gera, vamos dizer, problemas no longo prazo. Esses podem ser até mais bem regulados, eles existem. São apenas substâncias que, para alguns, atuam de maneira a enfrentar a ansiedade e outros para aumentar o desempenho. Então isso é besteira. Mas esse é um exemplo de um tema besteira que é colocado contra nós. Nós não devemos ter problemas em tratar dos assuntos que envolvem vida pessoal, que é o que vazou, né? O ataques contra o Guto, que vazaram, o famoso áudio do Arthur Duval, que são coisas que envolvem ou vida pessoal ou discussões bestas, polêmicas vazias. E nós temos que ser muito duros com relação a práticas sujas enquanto homens públicos. E práticas sujas envolvem práticas de desvio de dinheiro público. Nós não temos esse tipo de escândalo, nunca tivemos e nunca teremos. Tivemos alguns escândalos heterossexuais aí de áudios e tal, né? E é isso que a gente sempre fala, os escândalos nossos quando vazam são sempre escândalos heterossexuais. E tudo bem, não pode ter, eu acho que o caso do Guto não foi um caso legal, e a gente fez uma autocrítica, e eu acho que o Guto ele tem que, como homem público, responder melhor a esse tipo de problema, tá? Até porque ele é um exemplo para muitos meninos, mas como homem que trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, o trabalho dele é exemplar, assim como o Arthur era um parlamentar exemplar. Então a gente tem que se policiar na vida pessoal, porque isso gera externalidades políticas, mas na nossa vida de trabalho a gente tem que continuar tendo os melhores parlamentares do Brasil. Isso é obrigação. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.